que é importante não só essas explicações que estão sendo dadas pelo Banco Central, mas também para afastar qualquer tipo, de boato, especulação, indício que está tendo em relação às decisões do banco. Então, mais transparência, maior credibilidade neste momento. Bom, vamos seguir girando a nossa reportagem, porque em visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o líder da oposição, Rogério Marinho, que também será o coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente tem uma visão mais madura sobre as eleições deste ano. Vamos a Brasília novamente conversar ao vivo com a Janaína Camelo, que vai trazer mais detalhes dessas falas que foram feitas por parte de Rogério Marinho. Janaína, boa noite para você. Boa noite, Cassius. Exatamente como você disse, até porque Rogério Marinho vai atuar como coordenador ali da campanha de Flávio Bolsonaro, nas eleições à presidência da República. Então, cada minuto ali dessa visita com Jair Bolsonaro foi aproveitada, Foram 2 horas de visita. E aí ele tratou com Jair Bolsonaro, segundo o que ele disse para jornalistas logo depois dessa visita, tratou questões estratégicas sobre as eleições, como, por exemplo, a formação ali de consolidar a base nos estados, formar coalizões importantes, estratégicas com outros partidos, até por conta de tempo de TV, por exemplo. Ele negou que vai ser candidato na chapa de Flávio Bolsonaro como vice, porque a ideia é atrair alguém de outro partido, Isso seria mais inteligente, nas palavras de Rogério Marinho. E aí, Cassius, ele disse que Bolsonaro, o PL, a oposição, vê o presidente Lula nas eleições como uma mercadoria vencida. A gente separou um trecho para ouvir dessa entrevista dele logo depois da visita. A gente vai ouvir agora. O presidente, ele tem uma visão, e eu acredito que bastante amadurecida a respeito de como se encontra a conjuntura nacional, o fato de que, para nós, o Lula é uma mercadoria vencida. A candidatura do Flávio está muito tracionada, nós temos grandes possibilidades, além dela ser competitiva, de termos êxito. Ele está muito animado em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro. O PL deverá ter candidaturas majoritárias ou ao Senado ou ao governo em todas as unidades da federação. Rogério Marinho também disse que tem ouvido muitos setores da economia que têm feito uma análise bem otimista com relação à candidatura de Flávio Bolsonaro. Chamou também o governo Lula de populista e irresponsável, diz que a gestão do presidente Lula prejudica a economia do país. E tratou também sobre outros temas, viu, Cassius, com Jair Bolsonaro, como, por exemplo, o processo lá no STM de perda de patente. Disse que Jair Bolsonaro está muito tranquilo com relação a isso. Disse que, se Bolsonaro realmente for condenado, essa vai ser uma das injustiças que serão reparadas caso Flávio Bolsonaro for eleito presidente da República. Cassius. Perfeito, Janaína. Obrigado pelas informações. Vilela, eu quero te ouvir sobre esse assunto, porque foi, inclusive, pode, gente, colocar o Vilela e a Dora junto aqui conosco, porque foi uma declaração extremamente sensível, porque o Rogério Marinho, ao falar, Dora, que Lula é uma mercadoria vencida, na sua visão, ele acaba, de certa forma, subestimando esse capital político aí do presidente Lula? E outra também, não é muito arriscado, meio precipitado essas declarações? A gente falar em precipitação, do jeito que as coisas estão em campanha deflagrada desde o ano passado, é chover no molhado, Está todo mundo se antecipando e o Rogério Marinho faz o papel dele. É claro que ele sabe perfeitamente bem que o presidente Lula ainda não é mercadoria vencida, tá certo? Obviamente que ele sabe disso, mas é uma maneira, do mesmo jeito que o presidente Lula subestima, sobe no palanque, fala aquilo tudo, toda hora ataca o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é um chumbo trocado e, na verdade, eles procuram fazer com que doa um nos outros. Mas ambas as forças, essas forças ainda que fazem parte da chamada polarização, eu gosto de encará-las como torcidas de adesão, assim, sem o menor senso crítico, elas ainda é o que está prevalecendo, Tem essa tentativa de construção aí alternativa por parte do Gilberto Kassab, que a gente não sabe ainda se vai valer ou se ele vai aderir a um ou a outro, porque essa é uma hipótese também possível, mas o papel da subestimação
do eleitorado, acho comum nesse ambiente de embate. Rogério Marinho está fazendo uma frase, mas obviamente não acredita nela. Aliás, se ele acreditar, é pior ainda. Ô Vilela, eu quero te ouvir, porque como a Dora falou, a eleição já está rolando. E aí, é claro que a gente já começa a ter um termômetro, uma ideia da estratégia que o Rogério Marinho deve utilizar para atingir justamente o seu eleitorado, mas também para combater o presidente Lula. Você concorda que ele já deu esse pontapé inicial com essa frase dizendo que o Lula é uma mercadoria vencida? Com certeza, Cassius, e fica cada vez mais evidenciado que o interesse do candidato Bolsonaro, o candidato Flávio Bolsonaro, é em mirar na condição de antagonista do presidente Lula, e o interesse do presidente Lula é em ter como adversário justamente Flávio Bolsonaro, um nome, um representante da família Bolsonaro. Nesse sentido, é que a polarização vai se desenhando, vai se concretizando nesse processo eleitoral, e vai tornando mais restrito o caminho para um centro político viável efetivamente. O que não quer dizer que não tem aí um bom espaço, uma boa avenida para o PSD de Gilberto Kassab. Até porque, ao que tudo indica, a eleição vai ser definida num segundo turno e para o lado que tiver o maior apoio no centro político. É o centro político quem será realmente o fiel da balança. E aí, nesse sentido, a partir do momento que Gilberto Kassab ele monta o seu cercadinho e se coloca, finca a sua bandeira como o dono do centro político, aí realmente vai ser ele o grande interlocutor para toda e qualquer negociação, todo e qualquer diálogo que possa unificar centro-direita ou centro-esquerda num segundo turno. Ô Dora, eu quero te ouvir também, porque com essa frase de Rogério Marinho, né, dizendo que o Lula é uma mercadoria vencida, na mão ele tem também uma mercadoria que até então é desconhecida. A gente sabe a embalagem, que se chama Flávio Bolsonaro, que tem o DNA, que tem a digital Bolsonaro, que tem esse perfil até então um pouco mais moderado, mas a gente não sabe ainda o plano de governo, o que ele pensa para a política externa, o que ele pensa para a economia, para a educação, para a saúde. É claro que a gente vai conhecer ainda o candidato ao longo desses próximos meses, porque começou agora uma pré-candidatura que está ainda ganhando uma musculatura. Mas em relação a isso, também é uma dúvida muito grande. Se a gente vai no mercado e vê numa prateleira uma mercadoria vencida, uma mercadoria que você até então não conhece, teoricamente você não pega nenhuma nas mãos, né? Pois é, e por enquanto o que a gente tem na candidatura do Flávio Bolsonaro é uma tentativa de fazer com que o bolsonarismo não seja uma mercadoria vencida. E isso ainda não está resolvido. Isso ainda não está demonstrado, porque, como você bem disse, o Flávio Bolsonaro, por enquanto, é uma versão vendida por ele mesmo, né? Quando ele diz que ele é uma versão mais moderada do pai. Bom, quem é que disse que esse pessoal que gosta do Bolsonaro quer moderação, né? Então, não sei se isso vai poder se materializar. E a gente vai ver quem é Flávio Bolsonaro como candidato, como pretendente à presidência da República, quando ele efetivamente começar a falar sobre as questões que afetam o país. Por enquanto, isso não foi colocado, porque o jogo já começou na prática, mas tem aquela história dos prazos do jogo, o jogo formal. E aí tem debate, aí tem programa de televisão, aí tem formação de alianças, aí tem anúncio de antecipação de equipe, como fez lá atrás, em 2018, Bolsonaro, quando antecipou o anúncio do Paulo Guedes para a economia. Então, tem muita coisa. O Lula, pelo menos, é uma mercadoria conhecida, e o Flávio Bolsonaro ainda é uma mercadoria como pretendente à presidência da República desconhecida.